A palavra bíblica. No segundo livro de Reis, leremos o capítulo 17. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-nos a compreensão necessária para vivê-la, que eu e minha esposa possamos dizer verdadeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor, já estando nesse caminho, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, porque o Senhor enviou o teu Filho unigênito para salvar a nós, os pecadores, Senhor, e nos livrar da condição que vivíamos, aqueles que aceitam a Cristo em espírito e verdade. Éramos escravos e servos do pecado e hoje, salvos pelo teu amor, favor e poder, pela maravilhosa graça e sacrifício do teu Filho Santo Jesus Cristo, somos feitos servos e filhos do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. A tua palavra é clara. Como nos diz João 3,16, confia no Senhor. Como nos diz a tua palavra, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como nos diz a tua palavra em Salmos 37,5, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra. Verdadeiramente serás alimentado. Todo o Salmo 37 é maravilhoso, Senhor. Te amamos. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo que neles há. Nos dá a oportunidade de viver mais e mais em meio ao teu amor, favor e poder. Obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus o Cristo. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo. Te agradecemos em nome do Senhor, que foi aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, Pai de Cristo, nosso Salvador e Senhor. Nosso Pai e Senhor eterno, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no capítulo 17 do segundo livro de Reis, 41 versículos. Leremos de modo dinâmico e recomendo a leitura com mais calma. No ano do 10º de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Assíria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Assíria, e os fez habitar em Ala, junto a Abor, e no rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem a ira do Senhor. Repetindo o versículo 11 que nos diz: queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis essas coisas. O Senhor advertiu Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas.
Porém não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si imagens de fundição, 2 bezerros. Fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Também queimaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou de sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu, os entregou nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Pois quando ele rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha cometido, nunca se apartaram deles, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos e os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até ao dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor, então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram a alguns do povo, pelo que se disse ao rei da Assíria: as gentes que transportassem e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso, enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que habitavam, repetindo o versículo 28 que nos diz: foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam e os puseram nos santuários dos altos, que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote Benote, os de Cuta fizeram Nerbal, os de Amate fizeram Acima, os Avéus fizeram Nubais e Tartaque, e os Serfarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais edificavam a favor deles no santuário dos altos. De maneira que temiam o Senhor e ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenava, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com um braço estendido, a ele temereis, e a ele vos prostrareis, e a ele oferecereis sacrifícios. Esta é a palavra até o versículo 36. Continuidade no próximo vídeo.